Quero falar e mandar um abraço desde já para os meus queridos amigos de Governador Valadares. Mas, moradores de Governador Valadares, uma das cidades brasileiras com mais imigrantes ilegais nos Estados Unidos, estão preocupados com a eleição do republicano Donald Trump. Durante a candidatura, o magnata deixou claro que uma das primeiras medidas como presidente seria expulsar os ilegais do país. Vamos ver comigo? Põe na tela. O Wellington viveu ilegalmente nos Estados Unidos por quase 7 anos. Há 4, decidiu voltar para o Brasil. O radialista lembra como é difícil ser imigrante ilegal. Realmente o imigrante ilegal só resta a ele viver às margens da sociedade americana. Então a gente sabe que o imigrante legal não pode ter a carteira de habilitação, que é extremamente necessária. A maioria dos brasileiros ilegais, do imigrante ilegal em si, ele acaba trabalhando nos Estados Unidos nos subempregos. Ele é um dos 50 mil brasileiros que deixaram a cidade em busca do sonho de viver na América nos últimos 30 anos. Governador Valadares tem 280 mil habitantes e é a cidade brasileira com maior representatividade de imigração. Uma pesquisa feita em 2012 pelo Núcleo de Estudos sobre Desenvolvimento Regional de uma universidade de Governador Valadares apontou que cerca da metade das casas da cidade tem alguém que está ou já esteve trabalhando nos Estados Unidos, a maioria de forma ilegal. Com a vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais americanas, o medo destes imigrantes aumentou ainda mais. Durante a campanha, o presidente eleito afirmou que todos eles seriam deportados aos países de origem. Isso causa um temor nas pessoas que ainda não têm o documento, mas é o temor do novo, né? Muita gente acredita, tenho medo dele fazer essa deportação em massa. Esta especialista em migração acredita que uma deportação em massa está descartada. Mandar todos os imigrantes embora e deportar todo mundo, isso não é possível acontecer, né? O que pode acontecer é barreiras, né? Maiores restrições, maior fiscalização. Tinha uma negociação para o fim do visto, né, do brasileiro para os Estados Unidos. Acredito que isso vai retroceder. Gente, eu vou ser sincero para vocês aqui. Eu vou dar minha opinião sobre isso. Cada um, a pior dor que tem é aquela que a gente está sentindo, não? Então, se alguém sai do Brasil e vai para outro país, se não é o caso, por exemplo, exclusivamente dos Estados Unidos, nós estamos com essa voga, mas, por exemplo, Portugal, que faz parte da União Europeia, está convidando brasileiro e qualquer outro que faça parte da comunidade lusófona, também conhecido como língua portuguesa. E para quem acha que o G mudo no indignado não pode ser colocado dessa forma, vai aí o meu lusófona, né? Enfim, então, Portugal está convidando o brasileiro para ir para lá. Ontem eu li que fisioterapeutas são muito bem-vindos na Austrália por 34 mil reais de salário. E eu conheço muito fisioterapeuta aqui no Brasil que não consegue se encaixar por 2 salários mínimos. Então está na hora de pensar o seguinte, os Estados Unidos da América, país autônomo, com a sua Constituição e que agora tem um presidente que pensa diferente dos anteriores. Qual é a ilegitimidade da postura dele? Que eu lamento muito pelos brasileiros que estão lá e que vão eventualmente vir a sofrer com algum tipo de sanção por parte dele. Mas se ele agir dentro do cumprimento legal que preceitua a Constituição americana, qual o problema que tem? Parabéns à equipe de jornalismo de Governador Valadares. E se porventura forem deportados, compete ao poder público nacional do país, Brasil, providenciar trabalho digno para todos os brasileiros, para que aí sim eles não tenham necessidade de se aventurar em outras terras. Essa é a minha opinião.